apesar de eu ter montado todo o material voltado para o concurso da Guarda Municipal, eu percebi que esse conteúdo cai nas mais diversos concursos aí pelo país afora, né? É importante a gente relembrar também que o último concurso foi em 2008, né, da Guarda Municipal de Curitiba, e foi aplicado pela IBPEX. O concurso desse ano vai ser pela Universidade Federal do Paraná. Acredita-se que esse mês, ou no máximo até o mês que vem, já saia já o edital do concurso. Tá? Mas vamos lá. Baseado no concurso de 2008, qual que era o conteúdo que tinha caído lá, que estava lá no edital? Resolução de problemas envolvendo sistema métrico decimal, transformação de unidades, razão e proporção, regra de 3, porcentagem, perímetro e área de figuras planas e equação do primeiro grau. Tá? Nessa aula 1, essa primeira aula, vamos tratar sobre o sistema métrico decimal, transformação de unidades, perímetro e área de figuras planas. Tá? Então aqui só mais uma informação, né? Falando daí sobre o sistema métrico decimal, que em 1790, em Paris, uma comissão acadêmica de ciências da França criou um sistema de medidas chamado sistema métrico decimal, constituído de 3 unidades básicas, né? Essas unidades são muito importantes e é sobre elas que nós vamos estar tratando, né? Que no caso é o metro, o litro e o quilograma. Em 1960, esse sistema foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades. Então aqui no começo foi mais para vocês terem conhecimento, né, dos sistemas de unidades, uma noção. Mas vamos lá, os conceitos. Metro, o que é metro? Utilizado para medidas de comprimento, distâncias, cuja abreviação é a letra M. Então, é a distância de uma cidade a outra, o tamanho de um carro, o tamanho de um caminhão, no caso, que nem essa caneta aqui, o tamanho dessa caneta, né? Enfim, eu coloquei ali também alguns exemplos de instrumentos de medida, como trena, fita métrica e assim por diante. E alguns detalhes, né? Que uma polegada corresponde a 25 milímetros, uma milha terrestre 1.609 metros, uma milha marítima 1.852 metros, uma légua 5.555, um pé e uma jarda. É importante vocês estarem olhando também as relações que existem. Por exemplo, uma légua corresponde a quantas milhas marítimas, ou um pé corresponde a quantas jardas, né? Enfim, as relações que existem também entre essas medidas. Tá? Litro, utilizado para medir a capacidade do volume do interior de um recipiente que será preenchido por um líquido ou gás, cuja abreviação é a letra L. Né? Então é a capacidade. Por exemplo, você pega uma garrafa, quanto de água cabe dentro dessa garrafa? Ou você pega uma bexiga, quanto de gás ou quanto de água? Tá? E é interessante que no conceito ele coloca ali tanto a questão do líquido quanto do gás. Tá? Alguns exemplos que eu coloquei ali de medidas, como o caso de copo, jarras com marcações e hidrômetro. Né? Quilograma, utilizado para medida de massa. O pessoal costuma confundir massa com peso, tá? Mas o termo certo é massa, gente. Massa de um corpo, pessoa, objeto, etc. Né? Cuja abreviação é a letra KG. Né? Então a pronúncia correta é massa, porque só que fica estranho, né? Alguém perguntar assim, quanto de massa você tem, né? Então, por isso que as pessoas utilizam o termo quanto você está pesando. Né? Eu coloquei ali alguns exemplos de instrumentos de medidas, como no caso as balanças. Né? E um detalhe também importante, a relação de que uma tonelada corresponde a 1000 quilos, né? E de que 1 quilate corresponde a 0,2 gramas. Quer dizer, uma medida utilizada para cargas, container e assim por diante, e o quilate utilizado para peças, joias e assim por diante. Né? Então veja, eu tinha tratado com vocês agora há pouco sobre o metro, e agora já estou falando do metro quadrado e vou falar também do metro cúbico. Né? Então veja, tudo oriundo do metro. Tá? Mas vamos lá, o que é metro quadrado? Unidade padrão usada para medir uma medida de área de uma superfície, que é o metro quadrado, m elevado a 2. Tá?
Então vejam só, a gente utiliza isso aqui para medir a área de uma superfície. Eu tenho exemplo aqui um retângulo que tem 3 metros de um lado e tem 2 metros do outro, né? Então a área, para mim medir a área, tem que fazer um lado vezes o outro. No caso, 3 vezes 2 daria 6 metros quadrados, tá? Então, é justamente para medir a área. Eu coloquei ali também algumas relações importantes para serem tratadas. Isso aqui na área da agricultura a gente utiliza muito, que um área corresponde a 100 metros quadrados ou 1 decâmetro quadrado, e que 1 hectare corresponde a 100 ares ou 10 mil metros quadrados. Ora, se 1 hectare corresponde a 100 ares e 1 are corresponde a 100 metros quadrados, para transformar isso aqui em metros quadrados era só fazer 100 vezes 100. Tá? Foi o que foi feito aqui. 100 vezes 100 dá 10 mil metros quadrados. Tá? Então, se um are é 100 metros quadrados, e 1 hectare é 100 ares, logo 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Tá? Mas vamos lá, vamos só estar avançando aqui. Ó. Tá? Para entender o conceito de área que eu acabei de passar. Ó. Vocês vejam, eu tinha esse retângulo que tem 3 metros de um lado e 2 metros do outro. Tá? Aí eu fiz 2 vezes 3, um lado vezes o outro. Mesma coisa, eu quero saber a área dessa sala. Eu pego um lado dessa sala vezes o outro lado. Ou na tua casa aí. Você quer saber a área da tua casa. Você pega um lado da sala vezes o outro lado da sala ou do quarto, né? Então é sempre assim o cálculo de área. E por que fica metro ao quadrado? Justamente, o m não tem nada, está elevado a 1, aqui também. O que você aprendeu que na multiplicação você soma os expoentes. 1 mais 1 acaba sendo 2. Tá? Então na multiplicação a gente soma os expoentes. Tá? E se tivesse mais 1 metro? Metro vezes metro vezes metro. 3 vezes o metro multiplicando. Né? Como que ficaria? Se eu tivesse 3 vezes, né? Seria m elevado a 1 vezes 1 vezes 1. Aí iria dar m elevado a 3. Entendeu? Mas se uma das medidas tivesse já o quadrado, e eu multiplicando com uma outra que tivesse elevado a 1. Né? Como que ficaria? Né? Se eu tivesse duas... um m elevado a 2 e outro vezes m elevado a 1, eu ia somar 2 mais 1, 3. Tá? Então é sempre assim, na multiplicação a gente soma os expoentes. Eu acho importante você entender o porquê que vira metro quadrado. Tá? E metro quadrado é uma outra medida diferenciada que eu vou estar tratando aqui com vocês mais para frente. Tá? Dentro desse mesmo conceito, vamos tentar entender o porquê do perímetro e como que funciona o perímetro. Vamos voltar aqui. Ó, eu dei a explicação ali do conceito de área. E está ali, ó, cuidado com os conceitos perímetro e área. Vamos diferenciar perímetro e área. O que é perímetro? É a soma das medidas dos entornos ou lados de uma figura. Né? Então é a soma dos lados de uma figura. Enquanto que a área é medida de uma superfície. Então a área é medida de toda essa superfície em azul ali, ó, que eu estou pintando. Né? Enquanto que o perímetro é a soma de todas as laterais da imagem. Né? Vamos ver aqui, voltar na imagem que eu tinha passado aqui. Ó. Então vejam só. Eu tenho aqui a área. A área é 3 vezes 2. Eu peguei esse lado vezes esse outro lado. E o perímetro? Ora, se esse lado é 3, esse aqui é 3. Se esse lado é 2, esse aqui é 2 também. Tá? Então o perímetro é a soma de todos os lados. Então é 2 mais 3 mais 2 mais 3. No caso deu 10 metros, não metro quadrado. Por quê? Porque eu estou somando, eu não estou multiplicando. Se fosse uma multiplicação, m vezes m vezes m, aí seria m elevado à quarta, por exemplo. Né? Mas não é o que está acontecendo. Então o perímetro é simplesmente só a soma. É como se você pegasse 2 metros no lado da sala, desse somasse com mais 3 metros, já deu 5 metros, e assim por diante. Tá? Então você está só somando os lados da sala. Tá, ok? Vamos voltar lá. Volume. Gente,
Volume, apesar de não estar lá no edital do concurso, eu achei importante estar tratando, justamente para vocês entenderem o porquê do m elevado ao cubo, m elevado a 3, né? E também, lembrando que quem vai aplicar o concurso agora vai ser a Federal. A Federal gosta muito de trabalhar com imagens assim como cubo, como garrafa, enfim, imagens em 3 dimensões. Então, eu acho importante pelo menos dar uma pincelada, uma repassada, pelo menos no cubo ou no paralelepípedo, para vocês terem uma noção e caso caia alguma coisa, vocês saberem como resolver, né? Então, volume é a porção do espaço ocupada por um sólido, por um líquido ou gás, e a unidade padrão é um metro cúbico. Nesse caso, associamos o metro cúbico a 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Entretanto, tem algumas relações importantes que trataremos na sequência, como 1 metro quadrado corresponde a 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro, e 1 mililitro a 1 centímetro cúbico. Então vejam só, eu tenho ali a imagem de um cubo. O cubo aqui tem todas as medidas iguais, então tem 3 de cada lado, né? Para mim saber o volume, é só eu pegar e multiplicar essas 3 medidas, 3 vezes 3 vezes 3. Ora, vamos ver isso na prática, vamos ver lá para frente. Avançar o slide aqui, ó. Né? Então você está vendo lá, ó, tem o volume, aí tem 3 de cada lado. Então eu fiz 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 é o quê? Metros cúbicos. Mas por que metros cúbicos? Porque é m elevado a 1 vezes m elevado a 1 vezes m elevado a 1. 1 mais 1 mais 1, 3. m elevado ao cubo. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo de um paralelepípedo, né? No caso, as medidas são diferentes, né? Mas e aí, como é que eu faço para resolver? Da mesma forma, você pega essas 3 medidas e multiplica. Tem 9 de um lado, o comprimento é 9, a largura é 3 e a altura é 5, é só fazer 9 vezes 3 vezes 5. Tá? Então tá lá. 9 vezes 3 vezes 5. Tá? Deu 135 metros quadrados. Tá? E ali a explicação de novo. Tá? Do porquê ser metro cúbico. Tá, okay? Então esse primeiro momento foi muito importante estar dando essa repassada para a gente estar entendendo o porquê dessas relações, o porquê de ser metro cúbico, ser metro quadrado. Tá, ok, pessoal? Mas vamos lá. Eu tenho aí um exercício que eu estou passando para vocês da Sesgan-Hill. Tá? E o que está falando nesse exercício? Ó? Dada a figura, calcule a área e o perímetro. Aí tem as alternativas. Essas alternativas, na verdade, fui eu que criei ali. Mas só para confundir um pouco a cabeça, supondo que tivesse essas alternativas. Para resolver esse problema, fatie a imagem em figuras menores. Vamos ver a imagem. Olha aqui a imagem. Perceba. É um quadrado? Essa imagem? Não. O quadrado tem todos os lados iguais. É um retângulo? Não. Era para ser um retângulo, mas está faltando um pedaço aqui e um pedaço aqui para virar retângulo. Né? Então, num caso como esse, eu tenho que tratar a imagem de forma diferenciada. Eu tenho que fatiar a imagem. É a mesma coisa se eu tenho uma imagem como essa aqui, ó, formato de uma casa. Calcule a área dessa imagem. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fatiar ela, daí eu passo a ter um triângulo, embaixo, por exemplo, eu passo a ter um quadrado ou um retângulo, né? Mas são situações como essas, problemas como esses que aparecem, vira e mexe estão aparecendo. Então vamos avançar para a gente tentar entender como que a gente pode estar resolvendo isso. Então eu quero calcular a área primeiro. Para calcular a área, eu poderia fatiar essa imagem dessa forma. Né? Aí eu teria 2 imagens. Ou, se eu não quero fatiar a imagem dessa forma, como que eu posso estar fazendo? Eu posso estar fatiando a imagem embaixo, assim. Tá? Ou eu fatio ali, ou eu fatio aqui. Tá? Por que é interessante vocês olharem para um problema como esse? Para vocês verem que diante de uma imagem, de uma situação, tem
N formas de você estar resolvendo o exercício, mas como você vai ter que aplicar a fórmula, não tem como resolver com uma fórmula direta um problema como esse, tá? Então vamos lá, eu fatiei a imagem embaixo para ficar mais fácil. E agora? Agora eu passei a ter duas figuras, vocês estão vendo lá no slide, figura 1 e figura 2, né? Ora, tendo a figura 1 e a figura 2, agora é só eu calcular a área da figura 1 e calcular a área da figura 2. Eu calculei a área da figura 1. Eu tenho 7 de um lado e tenho 2 do outro. Não é 3, é 2. 3 seria daqui dessa ponta do 6 até lá em cima. Então, ó, 2 e 7 deu 14 metros quadrados. Tá? E a outra imagem. Ó, eu não tenho medida aqui desse lado, mas eu sei que esse lado inteiro tem 7. E aqui faltou um pedaço, daqui até aqui. E esse pedaço daqui até aqui tem quantos metros? Aqui tem 1 metro. Porque 7 menos 6 dá 1. E aqui? Daqui até aqui eu tenho 2 metros. E daqui do outro lado eu tenho 3 metros. Então 3 menos 2, aqui também faltou 1 metro. Tá? Porque ele acaba tendo que fechar. Ó. Ou seja, esse pedaço aqui tem mais 1 metro. Ó. 2 mais 1 aqui vai dar 3. Tá? Então vejam só. Eu separei daí a figura 2. Ó. Figura 2 seria 1 e 6 de cada lado. Tá? Deixa eu apagar aqui. Senão a gente não vai entender nada. Esse monte de rabisqueira, né? Então tá. Então tá lá, ó. A área da figura 2. Eu fiz 1 vezes 6. Ou seja, esse lado tem 1, ali também tem 1. 1 vezes 6 deu 6 metros quadrados. E agora? É só somar essa área mais essa outra área. Tá? No caso deu 14 mais 6, deu 20 metros quadrados. Tá? E o perímetro? Como é que eu vou fazer para calcular o perímetro? Perímetro, vocês acham que eu preciso fatiar a imagem para calcular o perímetro? Eu calculei a área da figura. Eu calculei a área da figura 1, a área da figura 2 e achei a área total. E o perímetro? O perímetro, gente, não preciso fatiar, porque não é a área. Entendeu? O perímetro é só o entorno, em volta da figura. É a mesma coisa que eu perguntar assim, qual é o perímetro da onde você mora, ou do entorno onde você da tua casa lá. É só você medir o entorno em volta. Supondo lá o muro, mede em volta do muro. Agora, se você quer saber a área da casa para o lado de dentro do muro, aí seria um lado vezes o outro. Agora o perímetro não, é só somar em volta, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Olha ali, ó. Eu não falei que era um de cada lado, ó. Então, é só tratar a figura assim agora, tá? Aí soma todos os lados. No caso ali, ó, eu vou colocar ali, ó, 1 mais 1, tem 1 desse lado, mais 1 desse lado, mais 6, mais 3, mais 7, mais 2, tá? Deu 20 metros. Foi coincidência ter dado o mesmo valor, 20 e 20, tá? Mas aqui é 20 metros quadrados e aqui é 20 metros, tá? Então tá, mas vamos voltar agora aqui. E qual que seria a alternativa correta, então, nesse problema? A área deu 20 metros, né? E o perímetro deu... A área deu 20 metros quadrados e o perímetro deu 20 metros, tá? Ele está perguntando aqui, dada a figura, calcule a área e o perímetro, tá? Então, ambos deu 20 e 20, só que a área é 20 o quê? Metros quadrados. E o perímetro 20 metros, tá? Siga a sequência ali da pergunta. A pergunta está perguntando primeiro a área, depois o perímetro, tá? Percebam que a letra A ele está invertida, ele está respondendo primeiro o perímetro, depois a área, tá? Se tivesse uma alternativa como essas aqui assim, seria uma pegadinha, tá? Mas vamos seguir a sequência. É a área, no caso, e o perímetro depois. Então é 20 metros quadrados e 20 metros. É a letra D, tá?